Olá, eu sou JB Oliveira, advogado, professor, jornalista e escritor. E este é o programa Dicas de Comunicação, mais uma ferramenta que a OAB São Paulo coloca à disposição dos colegas advogados para melhorar, para otimizar a sua atuação pessoal e profissional. Que linguagem, que comunicação deve usar o advogado? Comunicação jurídica ou comunicação forense? Resposta: ambas, cada uma no seu ambiente e no seu tempo próprio. A comunicação forense, o nome já está a indicar, é aquela que ele usa no fórum, no ambiente em que ele se comunica com outros operadores do direito, que dominam, portanto, o jargão jurídico. É o caso do juiz, do promotor, do diretor do foro, do colega ex-adverso, dos serventuários da justiça, todos acostumados com a linguagem técnico-jurídica e entenderão tudo aquilo que ele falar dentro desta mesma linguagem. E fora dali, usar a comunicação jurídica. É aquela em que você demonstra os fundamentos do direito para a reivindicação, para o pleito de um determinado cliente em potencial. Você vai dizer a ele em que se estriba a sua pretensão, quais são os elementos dentro do direito que apoiam aquilo que ele pretende obter, a sua causa, que elementos ele deve carrear, deve trazer para os autos para robustecer a tese, como deverá atuar em relação a documentos, a testemunhas, a depoimentos, alertá-lo também para aquilo que pode acontecer ao longo de um processo, desde a primeira instância até a terceira, se for o caso. Lembrar-se sempre que haverá do outro lado um advogado tão competente quanto você, procurando naturalmente defender o lado oposto. Jamais usar para pessoas de fora do ambiente forense uma linguagem que não lhe seja compreensível. Imagine que uma pessoa chegue a um advogado e diga: doutor, eu quero vender meu imóvel, mas eu gostaria de ter a sua assessoria jurídica. E ele diga: o senhor tem outorga uxória? Ele vai dizer: eu acho que eu já tive isso aí, mas eu sarei. Ora, outorga uxória é uma expressão esdrúxula. Para quem está no campo do direito, muito simples: autorização da esposa. Imagine uma outra situação, que seja procurado por um senhor que lhe diga: doutor, meu filho e minha nora morreram em um mesmo acidente. Não tinham filhos. E eu sei que quando não há filhos, a herança vai para os pais. Mas estou de um lado eu e do outro lado o meu consogro. Como fica a participação de cada um nesta herança? E o colega diga: bem, no caso de sucessão hereditária ab intestato, em havendo a comoriência, mister se faz que determinemos qual foi o cônjuge superstite. E o faremos, obviamente, através da cronotanatognose. Falou grego. Literalmente falou grego. Ora, nós sabemos que a sucessão hereditária se dá exatamente como ele disse. Primeiramente, na linha descendente para os filhos, e não havendo na linha ascendente para os pais. Nós sabemos também que na comoriência, isto é, no evento em que faleçam conjuntamente, um dos dois terá falecido antes do outro, por uma mínima fração de segundo, mas foi antes. E o cônjuge que sobreviveu, cônjuge superstite, tornou-se herdeiro daquele que partiu antes. Consequentemente, o seu pai terá uma posição privilegiada em relação ao outro. E para se estabelecer exatamente o instante do falecimento de cada um, há que se proceder
ao exame do momento da morte. Crono, tanatognose. Cronos, tempo, thanatos, morte, gnose, conhecimento. É evidente que este exemplo que estou dando é algo exagerado, mas é apenas para mostrar que devemos resistir à tentação de usar uma comunicação forense quando estivermos fora do fórum. Pense nisso.